Para você que se liga nas coisas da velocidade, você que curte as emoções da Stock Car, estamos chegando para as emoções da quinta etapa dessa temporada de 2006, Autódromo de Londrina, recebendo mais uma vez um grande público e o campeonato cada vez mais quente, cada vez mais na mão de Kaká Bueno, que vai largar da pole position. Você vai vendo toda a galera aí preparada, pendurada lá no Morro da Caixa d'Água para acompanhar a largada de prova. E você vai vendo aí imagens recuperadas no carro de Kaká Bueno, pole position. A equipe detectou um vazamento na bomba de água. E aí a preocupação, porque o carro já estava no grid, né? Tinha pouco tempo para fazer esse trabalho de recuperação. E aparentemente o problema está resolvido ali no Mitsubishi Lancer de Kaká Bueno. Tá ele aí prontinho para largar da pole position e defender a liderança do campeonato. Kaká, que tem 5 pontos de vantagem para o Overorse, que é o vice-líder. O Overorse hoje vai largar bem mais atrás, vai largar da 18ª posição, ou seja, na teoria Kaká Bueno tem tudo para ampliar a vantagem na liderança do campeonato. Tá aí o grid para você, são 38 carros que vêm alinhados aqui no Autódromo de Londrina para esta quinta etapa da temporada de 2006, mais uma vez com sol, com calor, apesar de estarmos no inverno aqui no Paraná e em todo o Brasil, evidentemente, mas a temperatura é muito agradável aqui na cidade de Londrina. O tempo da pole position do Kaká Bueno foi de 1:17:051. E grave bem esse tempo de 1:17:051, porque nós tivemos no treino de classificação simplesmente 30 dos 38 carros separados por apenas um segundo, ou seja, 30 carros dentro do mesmo segundo no treino de classificação. É algo que vai mostrando que as equipes estão trabalhando com afinco, a organização vai trabalhando com afinco para deixar a coisa cada vez mais equilibrada. Simplesmente impressionante, né? Esse equilíbrio que a gente tem nos tempos de volta do treino de classificação. Tá aí a galera, essa aí é a galera que tá mais aqui pro fim da reta, né? Onde começa ali a curva do Bacião. Aí o cenário bonito, cidade de Londrina ao fundo. E o grid, já que você tá vendo ali o carro 28, que é o carro do Juliano Moro. E nós temos um piloto estreante nessa etapa, que é o Marcelo Siqueira, né? O Marcelo Siqueira vem no carro 26, que estava até a terceira etapa, a etapa lá de Campo Grande, com o Ricardo Etinick. Etinick já não participou da etapa em Interlagos e não participa também da etapa aqui no Autódromo de Londrina. E aí também mais uma imagem recuperada para você no carro de Ingo Hoffmann, que celebrou 300 provas disputadas na etapa passada em Interlagos. A categoria vai completando aqui 302 corridas. E o Ingo Hoffmann vai completando 301. Será que tem história para contar? O 12 vezes campeão Ingo Hoffmann, incansável. Aí vão eles para a volta de apresentação, volta de aquecimento, que aqui em Londrina sempre é uma volta e meia, né? Porque a largada acontece na reta oposta. Tá aí o traçado para você. A reta oposta é um pouco maior que a reta principal. Aí eles chegam ali para a primeira curva, que é a curva do estádio. Depois tem a passagem ali pela curva do cartódromo. Pegam a subida para a caixa d'água. O grid tá aí, vai vendo os tempos de cada um deles no treino de classificação. Kaká Bueno 1:17:051, apenas 26 milésimos à frente do Matheus Greipel, que larga da segunda posição. Thiago Camilo é o terceiro, Davi Mufato o quarto, Giuliano Lossaco é o quinto, Ricardo Maurício é o sexto. Pedro Gomes larga da sétima posição e Alan Kodair larga da oitava. Depois Antônio Jorge Neto é o nono, Paulo Salustiano é o décimo, Duda Pamplona é o 11º e Thiago Marques largando da 12ª posição de prova. 13ª posição para Felipe Gama, Felipe Maluí é o 14º, Luciano Burti o 15º e Chico Serra na 16ª posição. Alceu Feldman é o 17º, Overorse o 18º, Guto Negrão é o 19º, Popó Bueno é o 20º colocado. Rubem Carrapatoso é o 21º, Walter Salles o 22º, Nonô Figueiredo o 23º, Diogo Pachenque larga da 24ª posição de prova. Depois temos ainda Rodrigo Esperafico, Juliano Moro, Rubem Fontes e Fábio Carreira, completando ali a posição 28, Christian Fittipaldi, Ingo Hoffmann, Carlos Alves e Luiz Carreira fecham as 32 primeiras posições e a gente completa o grid com as filas finais, com Christian Conde na 33ª, Wellington Justino de volta ao grid na 34ª, Valdeno Brito
o 35º, o Marcelo Siqueira em 36º, e Bernon Cisne e Mano Rola fechando as duas últimas posições. Eu não vi o carro do Chico Serra na passagem dos carros por aqui, hein? Chico Serra tem a posição de número 16. Não vi passar ali o carro do Chico Serra para essa volta de apresentação. Campeonato atualizado para você tá aí, com Cacá Bueno liderando, o Overorse é o segundo, Thiago Camilo é o terceiro, Antônio Jorge Neto é o quarto, Alceu Feldman o quinto e Guto Negrão é o sexto colocado. Já vamos completando a primeira volta, eles têm mais meia volta, né, até chegarem ali na descida da caixa d'água, onde começa o alinhamento do pelotão para entrar na reta oposta e fazerem a largada de prova aqui em Londrina. E tá aí toda a preocupação, né, da equipe RC. O pessoal com certeza tenso, torcendo para que não volte o problema ali no carro do Cacá Bueno, que é o pole position e é o líder do campeonato. E aí, confirmando então, ó, Chico Serra parado em box. Realmente ele não veio para essa volta de apresentação, Chico Serra. Vamos lá, vai começar o alinhamento do pelotão para a largada dessa quinta etapa da temporada de 2006 aqui em Londrina. Matheus Greito ali, excelente posição de largada para ele. Larga na segunda posição. Cara, não tá muito legal esse alinhamento do pelotão aí não, hein? Muitos carros lá longe ainda. O Kaká já traz o carro aqui bem pro centro da pista. Deixa o lado de fora meio espremido ali pro Matheus Greito. Você vê que o Pedro Gomes já tá tomando outra linha aqui, já tá completamente desalinhado. Na referência dele ali tá o Antônio Jorge Neto, mas tá valendo. É pé pra baixo, é velocidade pra cima. Aceleramos juntos com a Stock Car aqui em Londrina. O Davi Mufato já fica com a linha de fora, já vai perder posições ali, hein? Já vai perdendo posição pro Lossaco, perde posição pro Pedro Gomes. O Ricardo Maurício também vem ali, ficou complicada a situação pro Davi Mufato. E aí o Paulo Salustiano já vai subindo o morro. Tem mais uma escapada ali atrás, parece ser o Rubem Fontes. Começa quente a prova aqui em Londrina. E olha o Overorse pra cima do Thiago, tem o toque entre eles. Thiago deu uma segurada. E aí o Overorse tira um pouquinho do pé, mas segue na pressão, segue pra cima. E o Kaká vai aí à frente de todo mundo. Com o Matheus Greipel ali mantendo a segunda posição. A terceira é do Thiago Camilo. Os três primeiros já vão se distanciando do pelotão. E aí a gente está revendo a escapada, né, do Paulo Salustiano. Deu muita sorte de não ir para a mureta. Ele estava vindo no mesmo traçado do Davi Mufato. E ali atrás, ó, o Rubem Pontes dá uma rodada e já coloca também o Rodrigo Esperafico, companheiros de equipe. Rubem Fontes e Rodrigo Esperafico saindo de pista. Passa completando volta Cacá Bueno. Matheus Greipel segue acompanhando. Os três vão juntos. Vão no mesmo ritmo ali. Kaká, Greipel e Thiago Camilo. Matheus Greipel. Opa, aí a gente vê o carro do Davi Mufato, aparentemente já fora de combate. Não foi uma boa largada do Davi, perdeu muitas posições. Já vai ali com algum problema, já vai para abandonar a prova. E aí mais um carro parado, parece o do Carrapatoso. E é ele mesmo, Rubem Carrapatoso. Carro número 10.
também já fica parado, podemos ter uma entrada de safety car. Tem uma amarela ali no bacião. E poderemos ter o safety, porque tem o Davi Mufato parado na reta. Vamos ficar de olho, torcer para que não. Torcer para que os carros sejam retirados sem a necessidade do safety. Vem Kaká Bueno para fechar mais uma volta na liderança de prova. Lossaco é o quarto, Pedro Gomes é o quinto, Ricardinho Maurício é o sexto, depois tem Antônio Jorge Neto e Alan Kodair. Essa segunda posição do Greco é a melhor posição de largada dele, né? Desde a sua primeira temporada, que foi em 2003. Greco que conquistou seu único pódio na temporada passada na corrida em Buenos Aires e foi o segundo colocado, piloto lá de São Bento do Sul, Santa Catarina. Aí se aproximando aí dos 30 anos, está com 28, o Matheus Greipel. O Antônio Jorge Neto vai para cima do Ricardo Maurício. Como o Ricardinho já vem ali beliscando a zebra, faz todo o traçado bem por dentro. Antônio Jorge Neto vai arriscar por fora agora aqui na curva da entrada dos boxes. E aí mais um carro fora de prova, é o carro do Alan Kodair, o aerofólio traseiro ali já danificado. Problemas, portanto, para Alan Kodair. Você vê ali o resgate já tentando a retirada do carro do Davi Mufato da pista. Seguimos acelerando forte aqui no Autódromo de Londrina. E aí o Carlos Alves. Mais um que vai parando, vai abandonando. Carlos Alves, que é um dos caras que tem muita história, né? Aparentemente uma quebra da suspensão traseira ali no carro do Carlos Alves. A gente vê nessa imagem recuperada. Tá aí já um indicativo de safety car. Safety car à frente, tá aí o carro do Carlos Alves. Carlos Alves que vai completando está próximo de completar 190 corridas. Aqui na Stock Car vai se encaminhando aí para a corrida 200. Carlos Alves, muita história para ser contada. Os nossos dinossauros, né? Carlos Alves, Hoffman, Chico Serra. Você vê o Rosinei Campos, chefe da equipe RC, equipe que vai dominando nessa temporada. 4 etapas, 4 vitórias, 3 com Kaká Bueno, 1 com Antônio Jorge Neto. Já vai tirando ali da reta o carro do Carlos Alves. E aí você viu o Alan Kodair ali, atravessando a pista. Vem para fechar mais uma volta com o safety car. É a imagem mais uma vez do Alan Kodair, no momento que ele desceu do carro, aquela batida na porta de quem não está contente. Fechamos com Kaká, Greipel, Thiago Camilo, Juliano Lossaco, Pedro Gomes, Ricardo Maurício, Antônio Jorge Neto, Overorsi. E tá aí o Davi Mufato, ó, descendo do carro também ali na área do box. Já foi resgatado o Davi Mufato. Vamos seguindo com o safety car aqui em Londrina. E aí o carro do Chico Serra, né? Sem chance de continuar na prova. Sequer largou. Chico Serra, tá aí o Carlão também dando aquela olhada ali no seu carro. Temos ainda o carro do Alan Kodair que precisa ser retirado ali da pista. Começo de prova com várias quebras, né? Nem tanto com choques ou com acidentes, mas com quebras em alguns carros.
E aqui em Londrina é uma pista que a gente considera estreita, né? Porque ela tem mureta para todo lado. E aí fica praticamente impossível do piloto achar uma área segura estando na pista. Ó, a gente vai rever aquela escapada do Davi com a escapada logo atrás dele do Paulo Salustiano. Os dois ficaram por fora no momento da largada. Fizeram todo o bacião por fora. E aí a gente está revendo o Paulo Salustiano, que deu muita sorte de não ter ido para a mureta. E na sequência os companheiros de time aí da JF Racing, o Rubem Fontes e o Rodrigo Esperafico, indo para fora da pista, dando aquele passeio no gramadão. Tá aí o líder Kaká Bueno na sua tela. Segue ali atrás do safety car. Seguimos com o safety car e vamos para mais uma volta. Mas o Kaká Bueno, nessa posição que ele está, ele consegue abrir praticamente 30 pontos em relação ao Overorse que a gente está vendo aí. Vai criando uma boa vantagem o Kaká Bueno. É bem verdade que a gente tem muita coisa para acontecer na prova ainda, mas do jeito que está agora, vai criando uma boa expectativa aí o Kaká Bueno para disparar na liderança do campeonato. Você viu que o Rodrigo Esperafico, depois daquele toque lá com o Rubem Fontes, continua na prova, né? Apareceu aí na tela o Rodrigo Esperafico. Tá aí a atleta olímpica brasileira do Taekwondo, a Natália Falavinha, que é aqui de Londrina, como convidada ali no box da equipe Amateis. Seguimos com o safety car na pista aqui em Londrina. Tentando ali manter o aquecimento dos pneus. Pode ser que o safety car saia nessa volta, hein? Você vê que o Kaká já vai deixando que o safety car se afaste um pouquinho mais, apesar de não ter apagado ainda as luzes ali do safety car. O que deve acontecer agora no bacião ali, para que a gente tenha a relargada de prova. Pista limpa. O carro do Alan Kodair também já foi retirado lá da pista. E a gente vai para a relargada. Tá aí o Overorse que vai brigando pela liderança do campeonato. Kaká Bueno já começa a dar pé, já tem pista limpa à sua frente. Traz com ele o Matheus Greipel, traz com ele também o Thiago Camilo, os 3 primeiros colocados. Já vem para ganhar a reta aqui Kaká Bueno com seu Mitsubishi Lancer. E a partir de agora é green, 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 green. Tá valendo, relargada de prova autorizada aqui em Londrina. Vamos para a disputa, vamos para acelerar. O Kaká vai conseguindo manter ali a vantagem em relação ao Matheus Greipel. O Juliano Lossaco tenta uma aproximação em relação ao Thiago Camilo, mas ainda está longe. Está mais para o Thiago atacar aí o Matheus Greipel pela segunda posição. O Gomes vai acompanhado aí do Ricardo Maurício e do Antônio Jorge Neto, que é o 7º colocado do da Pamplona, é o 8º Felipe Maluel, 9º. Thiago Marques vai pela 10ª posição de prova. Tirar ali o Antônio Jorge Neto não deu para ele, por fora do bacião sempre é complicado. Ele prefere segurar um pouquinho, o Ricardinho Maurício mantém a frente. O Antônio Jorge Neto vai pro ataque. Vale a 6ª posição de prova essa disputa. O Jorge Neto chegou a brigar pelo título na temporada passada e vai aí se mantendo entre os 4 primeiros do campeonato até o momento. Depende do resultado aqui em Brasília para subir algumas posições, já que o Thiago Camilo, que é o 3º do campeonato, está à frente dele. O Overorse está para trás dele, ou seja, ele pode encostar ali no Overorse, apesar da diferença de pontos ser grande, né? São 25 pontos de distância. Tá aí o Overorse, ó, encaixotado ali com o Alceu Feldman atrás dele. Na frente dele o Felipe Gama. Perdeu a posição para o Felipe Gama, né? Porque ele estava atrás do Thiago Marques. E agora ele vai aparecendo atrás do Felipe Gama.
E aí o Thiago Camilo tentando a aproximação. Você vê de novo Antônio Jorge Neto para cima do Ricardo Maurício. Vamos acelerando juntos, 7 voltas completadas. Vamos pela volta de número 8. Aqui no Autódromo de Londrina. Tem problemas com o Valdeno Brito. Olha o Thiago Camilo com o Matheus Greipel, vale a segunda posição. Thiago vem para fazer a ultrapassagem, vem para ser o segundo colocado. Na passagem aqui na reta, o Thiago Camilo foi para cima do Greipel, fez a ultrapassagem, é o segundo. Agora o Greipel começa a ficar na mira do Juliano Lossaco ali atrás. E temos Diogo Pachenk na área de escape. Tá aí a escapada do Diogo Pachenk. E olha o Antônio Jorge Neto para cima do Ricardo Maurício para fazer a ultrapassagem. Fazia tempo que ele estava tentando, agora ele conseguiu no fim da reta oposta. Ganha a sexta posição aí, portanto, Antônio Jorge Neto a partir de agora. E aí ele vai ter que recuperar todo o tempo que perdeu ali atrás do Ricardo Maurício para tentar chegar no Pedro Gomes, que é o quinto colocado. Aí Thiago Marques vai se defendendo do Felipe Gama. Atrás deles vem o Overorce, Alceu Feldman, Guto Negrão. Bueno também já chegando por ali, você vê o carro do Paulo Salustiano, depois daquela escapada no comecinho de prova. Ele vai pela 16ª posição. O Kaká vai abrindo vantagem para cima do Thiago Camilo, vai pela liderança Kaká Bueno. Vem para fechar mais uma volta na frente, Kaká Bueno. Tem outra imagem recuperada para você aí, o Juliano Moro. A saída ali do S da caixa d'água, ele veio pro lado de dentro, olha só. Um dos poucos pontos que a gente não tem mureta próximo da pista, né? Dos dois lados. Para sorte do Juliano Moro. Lossaco chegou para cima do Matheus Greipel. Vai para a disputa da terceira posição, o atual bicampeão da Stock Car, Juliano Lossaco, vai para cima. Enquanto isso, o Kaká Bueno está aqui na frente. O Pedro Gomes agora vai começar a tomar pressão também do Antônio Jorge Neto, que já vai chegando ali para cima dele. Contorna bem aí o Bacião. O Greipel acompanhado de perto pelo Juliano Lossaco. Vale terceira posição, vale pódio aqui em Londrina. Tá aí a melhor volta do Antônio Jorge Neto em 1:18.382. Média de 144,4 km por hora. Ele saiu lá de trás do Ricardinho Maurício depois daquela ultrapassagem e foi buscar o Pedro Gomes lá na frente. Teve uma diferença de mais de 3 segundos. Londrina que já recebeu a Stock Car por 18 vezes até agora. Essa é a 19ª.
corrida da Stock Car aqui em Londrina. A última passagem aqui no ano passado, a vitória foi de Overorsi. O Lossaco já tem 2 vitórias por aqui. Nonô Figueiredo, Cacá Bueno, Ingo Hoffman, Chico Serra, Xande Negrão é o maior vencedor até agora. Alberto Jardim também tem vitórias por aqui, Paulão Gomes e o Leandro de Almeida. É a Stock Car escrevendo a sua história, mais de 300 corridas realizadas. E aí a gente vai vendo a rodada do Wellington Justino. Bem à frente do Rodrigo Esperafico, que estava à frente do Ingo Hoffman. Cacá Bueno vai mantendo a vantagem que tem ali para cima do Thiago Camilo. E vai tentando ampliar essa vantagem, né? No visual a gente vai vendo que ela cresce um pouquinho. É sintoma, é sinal de que o problema no carro antes da largada já foi sanado, né? E aí o Luciano Burti, olha que atravessada de pista perigosa. Aí do Luciano Burti ele consegue retornar. Antônio Jorge Neto vem para ganhar a posição do Pedro Gomes. Vem para ser o 5º colocado. Que corrida vai fazendo o Antônio Jorge Neto. Largou da 9ª posição e vai ganhando mais posições aí. O Antônio Jorge Neto já é o 5º. E o Lossaco vai para cima do Matheus Greipel, que era a 3ª posição de prova. Greipel vem bem pelo meio da pista para tentar dificultar o máximo possível. Não vai tendo vida fácil o piloto catarinense. Já foi assim nos ataques do Thiago Camilo e agora com o Juliano Lossaco. É a disputa pela 3ª posição de prova. Vamos pela volta 14, os 5 primeiros aí na sua tela: Cacá, Camilo, Greipel, Lossaco e Antônio Jorge Neto. Depois tem Pedro Gomes, Ricardo Maurício, Duda Pamplona, Felipe Maluí, Thiago Marques fechando a lista dos 10 primeiros. E a gente vira mais uma página ali com Felipe Gama, Overorsi, Alceu Feldman, Guto Negrão, Popó Bueno. E vamos mais atrás lá com Salustiano em 16º, Nonô em 17º, Burti em 18º. O Antônio Jorge Neto já chega ali para disputar a posição também com o Lossaco, hein? 3º, 4º e 5º colocados vão juntos pela pista aqui em Londrina. E aí você vê o Overorsi com o Felipe Gama. Toquezinho de leve entre os dois, já voa pedaço de carro. E o Overorsi fez a ultrapassagem para cima do Felipe Gama. Segue Matheus Greipel aí na 3ª posição de prova. E olha o Antônio Jorge Neto para cima do Juliano Lossaco. Vai pegando a coisa ali na disputa pela 3ª posição de prova. Passa Greipel, passa Lossaco, passa Antônio Jorge Neto, passa o Pedro Gomes. Tem um carro lento ali na reta, hein? Não sei identificar quem é, não.
Você vê o Overossi sempre acompanhado pelo Felipe Gama, pelo Alceu Feldman, pelo Guto Negrão, pelo Popó Bueno. Olha a vantagem que o Kaká vai construindo ali para cima do Thiago Camilo. 15 voltas completadas aqui em Londrina. Vamos pela volta de 16, já está para lá da metade da volta o Kaká Bueno. E o Antônio Jorge Neto pressionando ali o Lossaco. Com isso o Matheus Greipel consegue um pequeno respiro ali na terceira posição. O Lossaco vem pela linha de dentro. Antônio Jorge Neto abre um pouquinho o traçado. Pedro Gomes também encosta. Já chegou ali o Pedro Gomes. A disputa vai ficar boa por essa quarta posição de prova. Olha como o Matheus Greipel já conseguiu se livrar ali da pressão maior. Agora a disputa é Lossaco, Antônio Jorge Neto e Pedro Gomes. O Pedro Gomes chega aí pra cima. Quarto, quinto e sexto colocados. Ricardo Maurício vem ali atrás. Vem ali atrás também o Lula Pamplona e o Felipe Maluí. Tem imagem recuperada pra você. Guto Negrão fritando pneus para fazer a ultrapassagem pra cima do Felipe Gama e seguir na prova. Arriscou tudo ali o Guto Negrão para ganhar essa posição do Felipe Gama, justamente na tomada para o Bacião aqui de Londrina. Olha, a confirmar aí o Kaká Bueno na liderança da prova até o final. Será a quinta vitória da equipe RC Motorsports, hein? 5 provas, 5 vitórias, impressionante. O Kaká vai se encaminhando aí para faturar a sua quarta vitória na temporada. É bem verdade que ainda restam muitas etapas. O Ibernon Cisne aí não. Rodou aí o Ibernon Cisne ali bem à frente do Marcelo Siqueira. E só para concluir em relação ao Kaká, falta muita coisa ainda para acontecer no campeonato, né? Mas com 4 vitórias em 5 provas, mantendo esse ritmo, Kaká Bueno tem tudo para faturar o seu primeiro título. É bom a gente lembrar que no ano passado ele também teve 4 vitórias, mas na reta final o campeão acabou sendo Juliano Lossaco, com menos vitórias do que o Kaká. Por isso que a regularidade é importantíssima aqui na Stock Car, a somatória de pontos em todas as etapas. E sempre procurar chegar ali entre os 5 primeiros colocados. Por enquanto o Kaká vai fazendo isso, já é o líder do campeonato, já vai abrindo uma boa vantagem em relação aos demais competidores se confirmar esse resultado de vitória aqui do jeito que está. Vai ampliando a sua margem, lembrando que a próxima etapa será no traçado misto de Curitiba, no dia 13 de agosto. Depois temos Santa Cruz do Sul no dia 3 de setembro, 24 de setembro tem Anel Externo em Brasília, dia 15 de outubro tem Tarumã. Depois na sequência vamos com Buenos Aires, Rio de Janeiro e a final em São Paulo. O Gomes já saiu dessa disputa aí o Lossaco consegue chegar um pouco mais no Matheus Greipel e segue perseguido pelo Antônio Jorge Neto. E aí você vê como são as coisas ali, ó. O Andréas Mateis está ali, a equipe Mateis dando aquela conferida mesmo. A imagem que você vê aí em casa é a imagem que as equipes têm aqui na pista. A gente vai trazendo todos os detalhes para você aqui no Stock Car Channel. Temporada 2006 da Stock Car. Aí o Greipel vai se segurando ali na terceira posição de prova. E aí o Paulo Salustiano já na garagem, no box. Fim de prova para o Paulo Salustiano. Passa Kaká Bueno aqui pela reta oposta. O Thiago Camilo segue ali em segundo também. Razoavelmente tranquilo, né? Sem ninguém por perto. E sem muita chance também de chegar lá no Kaká Bueno pela distância que tem já entre eles. Aí passando aqui pela entrada dos boxes o Kaká Bueno. É Londrina recebendo a Stock Car pela 19ª vez na sua história. Vem para fechar volta Kaká Bueno.
Primeira corrida aqui em Londrina foi em 1992, com vitória do Adalberto Jardim. Tá aí ali toda a apreensão do Rosinei Campos, acompanhando. Cacá Bueno andando, vai pela volta de número 20. Casou e casou muito bem, né? O Cacá Bueno com o Mitsubishi Lancer, com a equipe RC. Casamento perfeito. E o Antônio Jorge Neto vai de novo para cima do Juliano Lossaco, que era a quarta posição de prova. Eles vão de um lado para outro. Tenta sair mais junto, tenta sair mais colado ali o Antônio Jorge Neto. O Lossaco já vem pela linha de dentro. Já não dá brecha, já não dá espaço para o Antônio Jorge Neto tentar uma ultrapassagem. Pedro Gomes chega para cima do Antônio Jorge Neto também. Vai tentando a ultrapassagem o Pedro Gomes. Tira um pouquinho ali, dá um refresco para o motor. Deixa entrar um pouquinho mais de ar, mas efetivamente não chega para disputar uma posição com o Antônio Jorge Neto. A gente tem o Ricardo Maurício atrás do Pedro Gomes, trazendo também ali o Duda Pamplona. A galera ali do Morro da Caixa d'Água vai curtindo a velocidade, a descida do S e a velocidade da Stock Car. Você ligado com a gente nessa temporada de 2006, 3 marcas: Mitsubishi, Chevrolet, Volkswagen. Vamos acelerando. De novo tentando pressionar aí o Matheus Greipel. E a preocupação da equipe do Matheus Greipel ali, a equipe RC3 Bassani. Mas por enquanto o Greipel vai segurando muito bem essa posição, a terceira posição. Vai se segurando para faturar o seu segundo pódio, o Matheus Greipel. Lossaco ataca e a fila ali atrás só faz aumentar, hein? Temos 7 carros nesse pelotão aí andando juntos. E tem mais gente para chegar ali daqui a pouquinho. O Thiago Marques vai encostar aí também. Tá aí o Felipe Maluí, ó, atrás ali do Duda Pamplona. Enquanto sem tentativas de ultrapassagem, mas o pelotão vai andando junto. Aqui em Londrina, e o Greipel vai segurando essa terceira posição de prova. Já vamos pela volta de número 22, com a liderança do Cacá Bueno. Já abriu volta. Thiago Camilo também passou e agora vem o pelotão aí puxado pelo Matheus Greipel. Já passou ali pela curva do estádio, agora fazem a curva que traz para o cartódromo. E agora o trecho de subida. E tome descida agora no S. Depois vão pegar a reta oposta e seguem acelerando. É pé embaixo. Aqui em Londrina.
Lossaco chega de novo, hein? Mas sem tentar ainda uma ultrapassagem. Vamos ver, o Greipel dá uma esparramadinha a mais. O Lossaco tem que se defender também do Antônio Jorge Neto. Não pode arriscar muito, porque pode tomar o bote. Tá aí Kaká Bueno completando mais uma volta. Thiago Camilo também passa, já completa mais uma. Vem líder e muito líder Kaká Bueno, de ponta a ponta. Desde o início da prova na liderança, Kaká largou na pole position. Tomou um susto danado, né, quando alinhou no grid, com um problema ali na bomba de água. Mas vai mantendo a ponta, tudo certo com o Kaká Bueno. Vamos pela volta de número 24. Antônio Jorge Neto ali, tentando investir ali para cima do Juliano Lossaco. Pedro Gomes vem junto. Bonito de ver esse pelotão aí, né? Na reta oposta praticamente todo mundo rende igual. Aí o Antônio Jorge Neto tenta tirar ali um pouquinho, chamar a atenção do Lossaco. Nada que possa dar ali uma tentativa de ultrapassagem. Mas vai com mais ação o Antônio Jorge Neto para cima do Juliano Lossaco, que também vai defendendo, né? Não é só o Greipel nesse pelotão aí que vai defendendo posição, não. E aí o Kaká Bueno começa a pegar tráfego. À frente dele vai o Ibernon Cisne, ele já passou ali pelo Mano Rola no carro 47. Chega aí para cima do carro 41, que é o carro do Ibernon Cisne. Já negociou legal ali a ultrapassagem, passou. E aí o Mano Rola aproveitou e passou junto. Thiago Camilo agora fica com os dois retardatários pela frente. Eles já vem ali no trecho de descida. Você vai ligado com a gente nas emoções da Stock Car. E agora é a vez do Thiago Camilo negociar as ultrapassagens dali. Primeiro o Ibernon. O Thiago vai chegando agora para cima do Mano Rola, pra também negociar uma ultrapassagem. Kaká já tá lá na frente, já vai chegando para fechar a volta de número 25. Passou bem ali também o Thiago. E agora foi a vez do Ibernon dar o troco no Mano Rola. Olha aí a traseirada que deu aí o Felipe Gama, conseguiu segurar. Vai tranquilo na frente Kaká Bueno. Já pega mais uma vez o trecho de descida. Vai pela volta de número 26. Já vamos completando aí praticamente 35 minutos de prova. O Saco mais uma vez vai sendo atacado pelo Antônio Jorge Neto. A disputa pela quarta posição de prova. Vai mantendo a sua posição, vai defendendo. Antônio Jorge Neto tenta por fora, esparrama. Pedro Gomes está ali, tá vendo brecha, tá vendo chance. Vai acompanhando de perto. Felipe Malu também já encosta ali para cima do Duda Pamplona. Etapa da Stock Car, a próxima, meu amigo, será em Curitiba. Traçado misto de Curitiba no próximo dia 13 de agosto.
ter aí uma parada de praticamente 21 dias, né? Para a próxima etapa. O Saco vem pela linha de dentro de novo para defender do Antônio Jorge Neto. Percebe que os dois abrem muito em relação ao Pedro Gomes na reta oposta, né? Depois, quando vai chegando aqui para o trecho um pouquinho mais travado, o Pedro Gomes encosta de novo, ou seja, Lossaco e Antônio Jorge Neto vão com um bom rendimento nos trechos de reta, rendimento que não é acompanhado pelo Pedro Gomes. E aí eles vão aplicando volta ali nos dois retardatários, no Vernon Cisne e no Mano Rola. Vamos pela volta de número 28. Aqui no Autódromo de Londrina. E o Overorsi vai desperdiçando pontos importantes, né? Ele é o 11º colocado nesse momento de prova. Vai somando apenas 5 pontos. Vai chegando a 75. O Kaká com mais 25 agora vai chegando aos 100 pontos. O Thiago Camilo com a segunda posição vai somando mais 20, vai chegando a 62. E o Antônio Jorge Neto, se confirmar essa quinta posição, vai somar mais 12, vai chegar a 53. Ou seja, Kaká Bueno, se confirmar o resultado, vai abrindo 25 pontos de vantagem para o Overorsi, que é justamente a pontuação de uma vitória. Aberta a volta de número 29 pelo esse pelotão aí puxado pelo Matheus Greipel. Vai se sustentando aí na terceira posição o Greipel. O Saco para cima dele, com o Antônio Jorge Neto ali junto também. E aí ele consegue abrir, né? Nesse trecho o Matheus Greipel abre e respira. O Lossaco vem junto com o Antônio Jorge Neto de novo. E aí o Pedro Gomes fica um pouquinho. Aí de um lado para outro da pista o Antônio Jorge Neto, sem efeito. O Lossaco segue na frente dele. E o Greipel já respira aqui. Toda vez que o Antônio Jorge Neto ataca o Lossaco, o Greipel respira, abre um pouquinho ali de vantagem. Faltando 4 voltas para o fim da prova. A liderança segue com o Kaká Bueno. Aí você vai vendo o Ingo Hoffmann. Também acelerando o seu Mitsubishi. Ele vai ali à frente do carro 80, que é o carro do Luiz Carreira. 300 corridas de Ingo Hoffmann na Stock Car. Problema ali o carro do Luiz Carreira, né? Uma coisa se soltando. Aí o Ingo que vai pela 23ª posição de prova. E aí o líder, Kaká Bueno. Vem com rendimento impressionante nessa temporada. O Kaká Bueno vai dando passos importantes para sua primeira conquista. E aí Thiago Camilo, vice-líder de prova nos boxes.
O vice-líder de prova está no box, ou seja, o Matheus Greipel vai passar como vice-líder. Então essa disputa toda, esse trenzinho todo aí, vale a segunda posição. Greipel é o segundo, o Lossaco é o terceiro nesse momento. O Antônio Jorge Neto é o quarto colocado. Tá aí, ó, problema ali no pneu dianteiro. No carro do Thiago Camilo, aí é prejuízo total, né? Mesmo que volte para a pista, sequer entra na zona de pontuação o Thiago Camilo nesse momento. 30 voltas completadas e não dá tempo de recuperar também não. Porque faltam menos de 2 voltas e meia, 3 voltas. Assim que eles passarem agora aqui, vai ser aberta a penúltima volta pelo Kaká Bueno. Aí não tem nem tempo de recuperar o Thiago Camilo. Ficou na segunda posição, tranquilão durante boa parte da prova. E agora está fora o Thiago Camilo da zona de pontuação. Com isso deve perder a terceira posição no campeonato para o Antônio Jorge Neto. Tá aí Thiago Camilo retornando para a pista. Exatamente no meio do pelotão do tiroteio aí, né? De Greipel, de Lossaco, olha só, pegou ali cortado. Deu ruim para Thiago Camilo. Greipel vai sustentando agora a segunda posição de prova. Estamos pela penúltima volta em Londrina. Kaká Bueno é o líder. Tá aí Kaká. E com a saída do Thiago Camilo, que era o segundo colocado, a diferença do Kaká agora para o segundo colocado, que é o Matheus Greipel, já vai superando a marca dos 10 segundos. Tem toda a tranquilidade do mundo Kaká Bueno. Vai chegando aí para abrir a última volta Kaká Bueno em Londrina. Vem para conquistar a 5ª vitória da equipe RC Motorsports nessa temporada. Impressionante aí o time comandado pelo Rosinei Campos. Encaixou. Vem fazendo um bom trabalho. Vai utilizando os modelos, a marca da Mitsubishi, com o modelo Lancer. Não só o Kaká, que está indo aí para sua 4ª vitória em 5 corridas, como o Antônio Jorge Neto, né? Que vem tendo também bons resultados, já venceu uma corrida essa temporada. Tá ali o Marcelo Siqueira, que está estreando nessa etapa aqui de Londrina. Vai como retardatário ali para o Kaká Bueno. Acho que ele não vai ser ultrapassado pelo Kaká nessa última volta. Aí vem Kaká Bueno. Só tem mais uma curva para ele, que é aqui para a direita. Pega o trecho de subida para a reta. E aí vem Kaká Bueno. Pode comemorar, pode celebrar, pode chamar o marceneiro, pode aumentar a estante, porque tem mais um troféu chegando para você. Kaká Bueno para faturar a 4ª vitória na temporada da Stock Car. E aí vem o Greipel para cruzar na segunda posição e faturar o seu segundo pódio. O primeiro foi no ano passado em Buenos Aires, o segundo é agora, e de novo um pódio de segundo lugar para Matheus Greipel. E o Juliano Lossaco termina na 3ª posição. Tá aí a comemoração do Rosinei Campos com todo o seu time ali de mecânicos e engenheiros, fazendo a festa em Londrina, a equipe RC. Repito, 5 vitórias em 5 corridas da RC nessa temporada. 4 delas com ele, Kaká Bueno, que vai disparando na liderança do campeonato com essa vitória aqui em Londrina. A posição que o Overwatch terminou em 10º lugar. Vai somar mais 6 pontos o Overwatch. Vai então a 76. São 24 pontos de vantagem para Kaká Bueno, que vai agora ali em frente à arquibancada saudando o público aqui de Londrina, que veio prestigiar mais essa etapa da Stock Car. A temporada 2006
Vai se encaminhando aí para Kaká Bueno. Aí de novo para você o momento da celebração, da comemoração ali junto à equipe, passando perto da mureta. E o momento da bandeira quadriculada. Kaká Bueno vai imbatível nessa temporada de 2006 da Stock Car. Ampliando vantagem, Kaká Bueno impressionante. E como sempre na volta de celebração, né? Ele liga ali o limpador de para-brisa para comemorar. Os carros já vêm chegando aqui, tá aí o resultado de prova. Kaká Bueno é o primeiro, Matheus Greipel o segundo, Giuliano Lossaco é o terceiro, Antônio Jorge Neto o quarto, Pedro Gomes na quinta posição. Sexta posição para Ricardo Maurício, sétimo para Duda Pamplona, oitavo para Felipe Maluí, Thiago Marques é o nono, Overorsi chega na 10ª posição de prova. E aí a gente atualiza o campeonato para você. Kaká Bueno 100 pontos, Overorsi com 76, Antônio Jorge Neto 55, Thiago Camilo e Giuliano Lossaco com 42. São, portanto, aí os pilotos que mais somaram pontos. Depois tem Alceu Feldman 41, Maluí 32, Guto Negrão 31. Classificação já atualizada para você com o resultado da prova aqui em Londrina. Lembrando que essa classificação pode ser alterada, né? Já que depois da prova tem todo o procedimento das análises técnicas dos comissários. E se houver algum tipo de irregularidade, claro, poderemos ter mudanças no resultado. Mas com o resultado da pista, a classificação atualizada para você é essa que a gente colocou na tela. Tá aí o Kaká Bueno. E espero que não esteja enjoado de comemorar, de celebrar vitórias, né? Quarta dele nessa temporada, tá aí o sorrisão ali de Kaká Bueno já estampado. Kaká vai soltando ali o cinto, vai colocando já o boné do patrocinador para sair do carro e fazer a festa. E claro, né? Claro que vai ter subida no teto do carro para celebrar. É a comemoração padrão aí de Kaká Bueno. Vai lá para o lugar mais alto do planeta, para o topo do carro. Um pouco mais contido dessa vez o Kaká, mas celebrando. Deu beijinho no carro, Kaká Bueno, para celebrar esse resultado. Tá aí o abraço com os mecânicos, com a equipe, os engenheiros todos que ficam ali com o Kaká Bueno nesse trabalho. Tá aí o abraço com o Rosinei Campos. Vamos lá, Kaká já vai chegando aí para a festa do pódio, pra gente marcar a celebração aqui no Autódromo de Londrina, nesta quinta etapa da temporada de 2006. Tá aí o abraço do Kaká ali com o Matheus Greipel. Cumprimento com o Giuliano Lossaco. Tá aí, vai acelerando e acelerando muito o Kaká Bueno nessa temporada de 2006. Disparando na liderança do campeonato. Convidando você, próxima etapa, dia 13 de agosto, Curitiba. Circuito Misto de Curitiba mais uma vez vai receber a Stock Car para fechar a primeira metade do campeonato. Vamos lá para a entrega dos troféus. Tá aí o Kaká conversando ali com o Greipel. E aí vamos para a entrega do troféu de melhor equipe para a equipe RC Motorsport. Tá aí mais uma vez a celebração do Rosinei Campos. Troféu agora para Giuliano Lossaco. Recebe o troféu, piloto da equipe Amateis, com o modelo Chevrolet, é o terceiro colocado. Matheus Greipel, pódio para RC3 Bassani. E é o mais comemorado aí entre os pilotos do pódio, né? Matheus Greipel voltando para o pódio. Depois do pódio em Buenos Aires no ano passado. E aí o troféu para Kaká Bueno. O vencedor aqui em Londrina, Kaká Bueno. Quarta vitória dele nessa temporada da Stock Car e tá pintando o cheque da Pirelli pra rapaziada.
O Cheque Pirelli tá aí, Kaká Bueno, Matheus Greipel e Giuliano Lossaco. Tá aí a celebração dos pilotos. Portanto, Kaká Bueno é o vencedor, Greipel o segundo, Giuliano Lossaco é o terceiro. O Verorsi chegou na 10ª posição. Vai seguindo o vice-líder do campeonato, mas vê a diferença subir para 24 pontos agora para o Kaká Bueno e vê o Antônio Jorge Neto já se aproximar dele. A diferença é de 21 pontos nesse momento. Curitiba, vem aí a 6ª etapa, eu convido você para acompanhar com a gente. Parabéns, Kaká Bueno, por mais uma vitória, pela sequência na liderança do campeonato. Obrigado a você que esteve conectado com a gente, valeu demais! Seguimos acelerando juntos!